Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Pena de Lula aumenta de 12 para 17 anos. Por unanimidade, desembargadores do Tribunal Regional Federal dizem que existe farta prova de que o ex-presidente era dono do sítio de Atibaia. Educação no esgoto. Comunidade escolar protesta contra mau cheiro e sujeira em escola de Porto Alegre. Cuidado na hora de pintar a casa. Polícia Civil prende criminosos vendendo latas falsas de tintas. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. As atenções de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e do Brasil estiveram mais uma vez focadas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui na capital. O TRF4 manteve a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vamos conversar ao vivo com o Andrei Rosseto, que tem mais informações direto do TRF4. Boa noite, Andrei. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É verdade, Felipe, foi por unanimidade, viu? Na decisão de primeira instância, lá em fevereiro, a juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro, condenou o ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, o petista recebeu vantagens indevidas por meio de obras do sítio no interior de São Paulo. Lula é acusado de ser o verdadeiro dono da propriedade. A defesa de Lula alega não existir ligação entre as obras no sítio e o favorecimento das empreiteiras e pediu aqui no TRF4 que o processo fosse anulado. Os 3 desembargadores rejeitaram a anulação da sentença por causa da ordem de fala de delatores e delatados na primeira instância. Na relação ao mérito criminal da apelação criminal, o desembargador João Pedro Gebran Neto disse que está comprovado que Lula usava o imóvel e aumentou a pena do ex-presidente para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. O desembargador Leandro Paulsen, revisor do processo, e Thompson Flores, presidente da 8ª turma, também votaram por manter a condenação e aumentar a pena. A defesa do ex-presidente diz que vai recorrer da decisão de hoje e considerou o resultado uma afronta à Suprema Corte. Lembrando que, ao contrário do que aconteceu no caso do Triplex, Lula não será detido, porque o STF derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Ele só pode ir para a cadeia depois de passar por todos os recursos. Felipe. Obrigado, Andrei. Parabéns aos desembargadores da 8ª turma do TRF4. Mantiveram a coerência com o julgamento do caso do Triplex do Guarujá e aumentaram a pena. João Gebran Neto, Leandro Paulsen e Thompson Flores foram técnicos, mas compreensíveis em seus votos, ao contrário de integrantes do STF, que falam javanês. Aqui no TRF4 se falou português bem claro. Quem acompanhou a sessão sabe que não há como alguém reclamar da falta de provas. Foi farta a documentação anexada aos votos, inclusive com recibos encontrados no apartamento do próprio Lula. Sim, recibos da corrupção. Não restavam dúvidas antes e foi reafirmado hoje que Lula é o proprietário de fato do sítio de Atibaia. O ex-presidente mandava e desmandava, atuava como dono do campinho. Corretamente, os desembargadores não aplicaram o precedente do Supremo e colocaram os ministros do STF em uma sinuca de bico. Por tudo que acompanhei nos últimos anos, não há como nenhum deles ter a coragem ou a cara de pau de anular esse caso concreto. Se bem que, em se tratando do STF, eu não coloco a mão no fogo, né, gente? Sobre o aumento da punição, o corrupto em questão era o presidente da República e a lei manda que a pena seja ampliada nesses casos. Se vão diminuir depois a punição, depois, não duvido. Mas terão que fazer de novo um contorcionismo jurídico no Supremo Tribunal Federal para que isso aconteça. Uma mega operação de combate à violência doméstica e ao feminicídio em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a polícia prendeu pessoas e você vai conferir tudo isso agora no nosso VT.
A operação se desenvolve em vários estados e faz parte de uma campanha mundial de combate à violência doméstica. Armas e drogas foram apreendidas. Em Santa Maria, uma mulher que estava desaparecida foi localizada. Os 3 presos do município de Porto Alegre, todos eles tinham antecedentes policiais. Um deles já esteve, inclusive, no sistema prisional, e inclusive por crimes graves, como homicídio, roubo, extorsão, e um deles por tentativa de feminicídio contra sua companheira na última semana. Também foi lançada uma campanha para incentivar as denúncias, tendo como público-alvo os adolescentes. Conforme a polícia, a violência contra a mulher tem uma forte questão cultural no estado. É aí que entra a publicidade. As peças publicitárias vão estar onde os jovens mais transitam, nas ruas, em anúncios nos ônibus da capital e, é claro, na internet. A gente ainda tem aquela velha concepção da propriedade do homem sobre a mulher. Isso é muito presente, tá, em cidades do interior, em comunidades mais afastadas. E isso aí acaba levando a mulher ao medo da reação, ao medo de procurar ajuda e a cultura dos vizinhos de não vamos nos meter porque é briga entre marido e mulher. Parabéns à Polícia Civil. Esses são, espero eu, os 7 primeiros presos, que essas operações sigam, né, trazendo mais resultados, afastando esses bandidos de perto das suas mulheres. Você pode denunciar qualquer tipo de violência doméstica por meio do telefone 51 984440606. 51 984440606. Sucesso para a Polícia Civil. Foi feita ontem à noite a reconstituição da morte de Tayane Oliveira, de 29 anos. Ela foi morta em julho pelo companheiro, o policial militar Percy Britsky, de 30 anos, na cidade de Capela de Santana. O PM disse à polícia que confundiu a esposa com um ladrão, mas a família da vítima contesta a versão dele. A escuridão é para simular as condições daquela madrugada de 24 de julho, na casa onde Tayane de Oliveira foi morta pelo marido. Pela primeira vez, o policial militar Percy Britsky voltou ao local onde morava com a esposa. Era uma noite chuvosa com muitos relâmpagos e a família resolveu desligar o disjuntor. Todas essas circunstâncias foram simuladas, né, foram reconstituídas com base no depoimento do Percy, do policial militar, para que nós pudéssemos ter a noção do que realmente aconteceu naquele dia. Depois de 1 hora reconstituindo o momento da morte, do tiro dentro da casa, agora vai acontecer a retirada do corpo. A gente vê ali quem carrega a policial. Não bota a luz lá. É o próprio suspeito, lembrando que ele carrega uma policial que está se passando pela vítima. O trabalho segue simulando os momentos em que Tayane é carregada até o portão da casa e que uma viatura da Brigada Militar, chamada por Percy, chega no local e leva a vítima para o hospital, onde a morte foi constatada. Acredito, né, que em torno de 30 a 90 dias, no máximo, esse laudo já deva estar disponível. O soldado alega que atirou por engano ao confundir a mulher com um assaltante. Tayane foi atingida por um disparo no peito. Em Alvorada, flagrante de bandidos roubando mercado. A gente consegue ouvir, inclusive, os gritos dos criminosos. Vamos saber todas as informações direto da redação com a Bruna Osterman. Boa noite, Bruna. Boa noite, Felipe. Eles já chegam aí, ó, intimidando, né, as vítimas. Isso aconteceu na sexta-feira, um pouco depois das 7h30 da noite. Pelo menos 3 assaltantes participam da ação. Na imagem, um deles obriga ali os funcionários do açougue a deitar no chão e também não olhar para o rosto do bandido, que está sem nenhum tipo de máscara, só com capuz. Na outra imagem, o trio já aparece fazendo a limpa no caixa. Aí a gente vê um momento em que eles começam ali a fazer a limpa no caixa. Eles enchem mochilas com dinheiros e cigarros. Vários clientes, como a gente também pode ver, estavam no mercado, assistem à ação ali rendidos com as mãos para cima. Depois de encher as mochilas, uma das caixas ainda é obrigada a encher uma sacola do supermercado com objetos que estavam sendo roubados. Os bandidos levaram cigarros, dinheiros, pertence dos trabalhadores e clientes. Até agora, ninguém foi preso. Bom, Bruno, esse é um flagrante. Temos outro, desta vez uma relojoaria de Caçapava que foi assaltada hoje pela manhã.
Exatamente. A polícia está procurando pelos 4 assaltantes que invadiram o local. Na verdade, 3 invadiram, um ficou do lado de fora, né? Um deles mostra uma pistola para atendente em cima do balcão. As 2 funcionárias são obrigadas a ficar imóveis enquanto o grupo vai ali, né? Enchendo a mochila com a mercadoria. Toda a ação dura cerca de 3 minutos, muito rápido. E aí os bandidos fugiram do local, mas fugiram a pé, mas a polícia acredita que depois pegaram um carro. As buscas estão sendo feitas pelo interior ali de Caçapava e 2 já foram presos, 2 suspeitos, né, já foram presos. Parabéns aí, então, a polícia, né, que está atuando rapidamente. Bruna, temos um terceiro caso, uma invasão de uma lancheria, desta vez na Serra, Bruna. Exatamente. O criminoso entra ali, ó, encapuzado na lancheria de Canela, tira uma arma do bolso, vai direto no caixa. A funcionária até estava atendendo um motoboy no momento. Ao todo, esse homem levou R$ 1.200 e o assalto aconteceu no último sábado à noite, mas as imagens só foram liberadas hoje. Santa Casa no Novembro Azul, a prevenção é a sua melhor defesa. Comigo, doutor Alexandre Fornari, urologista. Doutor, já dá para fazer um balanço do Novembro Azul, a participação dos pacientes, os homens procuraram mais tratar da saúde deles? Sim, nós temos percebido um aumento na procura nos últimos anos, desde que se iniciou essas campanhas todas relacionadas à saúde masculina, e o Novembro Azul é praticamente a única que nós temos para os homens. Os homens realmente têm procurado mais. O principal fator que faz com que o homem procure o médico é a insistência da mulher e das filhas mulheres. A gente não se trata, não adianta, espontaneamente nós não procuramos os médicos. Sim, espontaneamente é difícil. Existe uma questão cultural, especialmente com o urologista, relacionada ao exame de toque. O gaúcho macho, tradicional, o gaúchão, aquela figura que ainda existe muito mais na nossa cabeça, né? Ainda tem medo do toque retal? Cada vez menos. A gente tem visto muito menos preconceito nos últimos anos do que já se tinha. Isso também é influência de conscientização, de campanhas, de imprensa. Isso vem se modificando bastante. Outubro Rosa, Novembro Azul, vem aí o Dezembro Vermelho, que é uma preocupação dos médicos em função do aumento constatado das doenças sexualmente transmissíveis. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um aumento muito grande do número de casos de sífilis e de casos de gonorreia com alto índice de resistência aos antibióticos. Isso está muito relacionado à falta de cuidado. Depois que o HIV ele tem um tratamento mais efetivo, ele acaba não levando a óbito todos os seus portadores, acabou que as pessoas pararam de se cuidar. Então o uso do preservativo acabou sendo abandonado e isso acaba então elevando o número de doenças sexualmente transmissíveis, que tem exigido ali algumas campanhas e que agora vem surgindo o Dezembro Vermelho para tentar suprir essa necessidade. Santa Casa no Novembro Azul, a prevenção é a sua melhor defesa. E o governador Eduardo Leite sancionou hoje à tarde o projeto de lei que autoriza a doação de uma área do município de Guaíba para o Esporte Clube Internacional. Para que vai servir o terreno, Bruna? Vai sediar um novo centro de treinamento dos colorados, Felipe. Em contrapartida, o clube vai ter que restaurar e equipar escolas estaduais na região metropolitana. O investimento do Inter vai ser de cerca de 3 milhões de reais em melhorias em pelo menos 4 instituições públicas que vão ser indicadas pela Secretaria de Educação. 2 em Porto Alegre e 2 em Guaíba. A área, avaliada em 16 milhões e meio de reais, era para ter sido usada para uma fábrica da Ford lá nos anos 90, mas o empreendimento nunca tomou forma. E ali a presença do presidente que deu o início a todo esse projeto, Giovanni Luiz, hoje assinado pelo presidente Marcelo Medeiros. Obrigado, Bruna. A seguir, quadrilha é presa por vender latas de tinta falsificadas. Vai pintar a casa? Cuidado, gente! E ainda, muro de escola racha devido a esgoto a céu aberto e comunidade realiza protesto em Porto Alegre.
tem de picareta por aí? Em Alegrete, a polícia prendeu criminosos vendendo tintas falsas com valores muito abaixo do mercado. Se não tinha tinta, o que eles colocavam dentro das latas, Bruna? Era uma mistura tipo mingau, mas agora a perícia é que vai analisar exatamente o que tinha dentro dessas latas. A operação aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e também no estado de São Paulo. No total, 8 pessoas foram presas em flagrante. O grupo aplicava golpes de altos valores em estabelecimentos comerciais e até em construtoras. Olha que complicado e até arriscado, né, Felipe? Picareta da pior espécie. Também foram apreendidos 4 carros que eles usavam nos golpes. Com o bando foram encontrados 3.000 litros da tinta falsificada. Os presos são paulistas e vendiam a cerca de 80% do valor de mercado. Mas aí é que tá, né? Aí os malandros acham assim, descobri um esquema aqui de uma tinta. Uma tinta vendida a 80% abaixo, se fosse verdadeira, era roubada. Não vem me dizer que tem desconto dessa ordem aí, não se encontra desconto. Mas aí pior, não era roubada, era falsa. Então os caras foram duplamente otários, né? Porque mesmo que tenham pago menos, compraram tinta falsa. Sempre tem que pensar quando a esmola é demais, tem que desconfiar. Se até o santo desconfia, quem somos nós, meros mortais, para não desconfiar, né? Exatamente. Agora estão aparecendo outras denúncias sobre esses falsários também em Santa Maria, Santiago, Passo Fundo e Marau. Não tem almoço grátis. Confere essa história. É verdade. Confere essa história da Bruna. Ela foi conferir uma comunidade da Zona Leste aqui de Porto Alegre, está indignada com a situação, resolveu fazer um protesto. O motivo, um esgoto que sai do muro de uma escola. Além do mau cheiro e da sujeira, eles temem pela segurança dos alunos. Pelo menos 6 anos sem respostas e os moradores do bairro São José só encontram um jeito de serem ouvidos: protestando. Nesta quarta-feira, a comunidade da Escola Municipal América decidiu suspender as aulas. O problema é o esgoto, que jorra pelo muro da instituição. Alunos, pais e moradores têm que lidar com fedor, sujeira e até riscos para a saúde. Além da água, que é como se fosse uma cachoeira, descendo ali, o cheiro também é horrível, né? Os serviços sempre são paliativos, né? Nós também entendíamos que a questão dos hidrojateamentos, né, feitos para tirar dejetos resolveriam o problema, mas isso não aconteceu. O muro por onde escorre essa água podre é esse aqui. No momento não está saindo nada, porque como a escola está fechada, eles desligaram os registros. Mesmo assim, é possível ver um rastro de sujeira. Os moradores, é claro que temem por esse esgoto, mas agora eles reclamam de um outro problema. Eles dizem que as rachaduras estão aumentando. A Adriana já perdeu clientes no salão de beleza por causa do esgoto e agora teme que algo ainda pior aconteça. O maior risco é do muro desabar e pode pegar uma doença às crianças também, né? A Defesa Civil esteve no local e passou a demanda para as secretarias municipais de Educação e Meio Ambiente. Por nota, a pasta da Educação informou que o recurso para solucionar o problema do esgoto já está garantido e uma empresa contratada deve iniciar os reparos nos próximos dias. Em relação ao muro, o engenheiro esteve no local e atestou que não há risco eminente de queda. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que vai realizar uma vistoria amanhã. O que a gente necessita mesmo é de um laudo técnico que nos garanta isso. Deixa eu conversar com a Bruna, que a Bruna esteve no local. Sentiu aquele mau cheiro que eles falam ali, Bruna? Como Felipe, é que é? eu tô com essa sensação do mau cheiro até agora. E aí eu penso como é que é pra eles que moram do lado desse fedor absurdo. E o pior, né? As crianças que estão ali diretamente passando por ali e até correndo riscos de pegar algum tipo de doença, né, Felipe? Para mim ficou bem claro na reportagem o seguinte: já teve hidrojateamento, quer dizer, já teve obras, a escola já chamou a prefeitura lá, já foram lá. Fizeram mal feita a obra, Bruna. Quer dizer, é dinheiro público, né? Vai lá, vamos fazer qualquer coisa aqui. Volta lá, faça qualquer coisa que eles nos chamam de novo.
É isso. Já tiveram lá, fizeram mal feito, o problema continua. Agora, Felipe, eu queria ver se tivesse só um esgoto do lado da prefeitura. Só um esgoto do lado da casa deles, se eles não iam fazer nada. Agora tem um esgoto e um muro, que por mais que não tenha esse perigo eminente, quem é que quer morar, quem é que quer passar do lado de um muro rachado e que está aumentando a rachadura? Eles sabem, eles vivem lá, né, Felipe? E vamos frisar uma outra situação. São 6 anos. Ou seja, vem da administração passada, mas essa já tem 3 anos e não solucionou o problema. Uma vergonha, um absurdo. Alô, prefeito Marquesan, tá na hora de solucionar definitivamente, né? Bruna, obrigado a você, até amanhã. Tchau, tchau. A vocês, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com o SBT Brasil. Até amanhã.